está feliz com Jesus? Coloca de pé um pouquinho. Feche seus olhos nesse momento. Entra agora comigo em oração ao Senhor por tudo aquilo que Ele vai ministrar em nosso coração. Pai, nós te louvamos, te exaltamos por tudo que vivemos até aqui, Senhor Deus, dentro da Sua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Já adoramos, já dizimamos, já ofertamos na Tua presença, Senhor. Já vivemos tudo aquilo que podemos entregar para Ti. Mas entramos no melhor momento dessa mensagem, Senhor Deus, que é o momento daquilo que o Senhor vai nos entregar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem de melhor, que é a Sua palavra. E para isso, Senhor, queremos o nosso coração preparado em Ti nesse momento, Senhor. Queremos declarar para o mundo espiritual que nada nem ninguém vai roubar, Senhor Deus, agora a nossa atenção. A nossa atenção está voltada a Ti. O nosso coração está entregue a Ti. Estamos abertos a todo o movimento que Teu Espírito tem para fazer sobre as nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, trabalhe em nosso coração. Nós somos agradecidos, Senhor, a Ti, porque nada nem ninguém pode nos tirar da Tua presença. Não somos lavados e remidos no Teu sangue porque escolhemos, graças ao Senhor. Somos lavados e remidos no Teu sangue porque o Senhor nos escolheu primeiro. Por isso te glorificamos, Senhor. Estamos na Tua presença porque somos escolhidos Seus, Senhor. E estamos aqui disponíveis essa noite. Trabalhe em nossos corações, trabalhe em nossa mente. Tira de nós, Senhor Deus, todo o peso espiritual nesse momento. E move as Suas águas sobre nós, Pai. Move as Suas águas nessa igreja, essa noite, porque estamos mergulhados nessas águas, Pai. Queremos sair aqui banhados por elas, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. E te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Então pode tomar seus assentos nesse momento. Vamos dar continuidade à mensagem de Casa de Paz, a mensagem que nós iniciamos semana passada. Semana passada nós iniciamos essa mensagem falando de Casa de Paz. Casa de Paz são casas de pessoas de paz. Não existe uma casa de paz em meio a pessoas de guerra. Gente de paz gera paz, amém? Fala para esse irmão do lado, gente de paz gera paz. Pergunta a ele se ele é de paz. Ele fez cara de paz ou de guerra? Se a esposa estiver chateada contigo, não pergunta não. A gente leu Lucas 10, capítulo 5, versículo 6. Capítulo 10, versículo 5 e 6. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltam para ti. Então tira do seu coração essa ideia de que as pessoas tiram a sua paz. Diga comigo, ninguém tira a minha paz. Então, a partir de hoje, nunca mais você vai ficar dizendo que os outros tiram a sua paz. Se a paz que excede todo entendimento guarda o seu coração, ninguém tira a sua paz. E se alguém está tirando a sua paz, é porque o seu coração não está guardado na paz de Cristo. Ela está guardada na paz de qualquer esperança sua. A Bíblia está dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo. Coloca aí o slide adiante, só para a gente recapitular, Lucas 10, 5 e 6, pessoal da mídia. Vocês, olha só. Quando vocês entrarem numa casa, digam que a paz de Deus esteja nessa casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção que vocês estão declarando fica ali naquele lugar. Permanece ali. Mas se eles não forem de paz, vocês vão perder a paz. É isso que está dizendo? Não, a paz volta para você. O que a Bíblia está dizendo? Se você andar com pessoas que não são de paz, se você tiver que lidar com alguém que não é de paz, a paz que você decreta sobre a vida dele não vai ficar nele, mas também não vai se perder, ela volta para ti, você não vai perder a sua paz. Ah, fulano tira a minha paz, fulano me irrita. Não, te irrita porque você já é irritado. Você
sincero. Deus não está atrás de pessoas perfeitas, está atrás de sinceros. Essa mulher me irrita, esse marido me irrita, esse filho me irrita. Não, você se irrita. Você é uma pessoa irritadiça. E Deus está te dando uma oportunidade de você trabalhar a paz que excede todo entendimento no seu coração. Porque se a paz que excede todo entendimento estiver no seu coração, você vai viver uma vida de paz. E quando você chegar diante de alguém que não tem paz, das duas, uma, ou você vai impetrar a paz dele, ele vai receber a paz, ou você vai descobrir que ele não tem paz e você vai ter que se afastar. E você vai voltar para o seu canto e viver na sua paz. Quantas vezes você já tentou ajudar uma pessoa que não era de paz e saiu de lá entristecida? Porque você acha que tinha que acontecer aquilo que você queria. Não, você tentou ajudar a pessoa, não quer ajuda, sai e continua na sua paz, deixa ela. Afinal de contas, tentar corrigir o tolo é trazer brasa para a sua cabeça, né? Então você tinha que ter percebido que essa pessoa era tola, porque tolo não quer correção. A gente falou semana passada sobre insuficiência familiar. Raízes profundas de problemas pessoais. A gente vai falar isso mais para frente. Acredito que na última mensagem dessa série, a gente vai falar na quarta semana. Eu vou ter que dar a quarta semana. E na quarta semana, a gente vai falar um pouco sobre orfandade, né? E quando a gente falar de orfandade, a gente vai falar um pouco mais profundo sobre essa insuficiência familiar. O que é isso, pastor? São maldições hereditárias. Tem gente que não quer acreditar nisso. Mas se eu falar aqui de bênçãos hereditárias, todo mundo acredita. Por exemplo, se você tem uma avó, você tem um avô, você tem um pai e uma mãe que é milionário. Amém? E morreu. De quem é a bênção? De quem é a bênção? Por que disso? Ah, você é herdeiro. Então das bênçãos você é herdeiro. E das dívidas? Ah, mas se existe maldição, se existe bênção hereditária, então existe maldição hereditária. Sim, então o que eu faço com isso? Você vai aprender a lidar com a bênção, você vai aprender a lidar com a maldição. Aí já tem pessoas pensando aí o seguinte: pastor, mas meus pais não eram crentes, meus pais eram de outra religião, viveram vida amaldiçoada, eu nunca vi bênção na vida deles, então eles só deixaram maldição, não deixaram bênção? Não! Todos os pais deixam bênçãos e maldição, independente do ter vivido. Todos os pais, pastor, você não sabe quem era meu pai, todos os pais deixam. Só que as bênçãos não vêm sobre eles, vêm sobre a família, é de descendência. Mas por eles não ter vivido, não significa que já não tem bênçãos liberadas para a sua vida nesse dia. E você vai aprender a buscar. Aleluia. E a maldição, pastor? Você vai aprender a se libertar dessa maldição. Coisas que a gente não gosta, atitudes que a gente não quer ter, posicionamentos que a gente não queria, mas infelizmente, quando a gente é colocado diante da situação, a gente repete esses comportamentos. Quantas vezes você já se pegou repetindo os mesmos comportamentos que você odiava dos seus pais? E você falava lá no passado: não, eu detesto que meu pai faz isso, eu detesto que minha mãe faz isso, eu detesto ver isso na minha família, mas agora chega a sua vez diante do seu marido, da sua mulher, do seu filho, você faz a mesma coisa, e você olha para você e fala: cara, o que eu estou fazendo na minha cabeça? Eu sempre odiei isso. E aí você descobre que você odiava aquilo, mas você nunca se alimentou de coisa nova. E na hora da sua ira, da sua angústia, é a única ferramenta que você tem. Então isso a gente vai falar lá no final. Eu só dei uma pincelada semana passada, quando eu falei de insuficiência familiar. E aí eu vou dar continuidade aqui onde eu parei, edificando uma casa de paz. Coloca aí. Hoje eu vou falar de edificando uma casa de paz. Semana que vem eu vou falar do posicionamento, né, do pai, da mãe e do filho dentro do lar, o papel de cada um. Semana que vem, e no final eu vou encerrar a quarta semana falando sobre orfandade. Edificando casa de paz, vivendo feliz, em paz no meio da guerra. Gente, todo esse estudo é um estudo que eu faço já durante muito tempo sobre esse livro, tá? Não estou vendendo, esse aqui é meu. Se você quiser, lá no Mercado Livre, R$35. Também não ganho nada no marketing disso aqui. É bom para mim, eu tenho certeza que vai ser para você. Eu estou dando uma pincelada diante daquilo que é necessário para a nossa igreja nesses dias. Mas eu tenho certeza que se você comprar esse livro, isso aqui não é só um livro, isso aqui é um manual, tá? É um manual da família, um manual de um lar abençoado.
Não é um livro que você lê uma vez e bota na estante e esquece. É um livro que volta e meia você tem que buscar para descobrir como consertar algumas coisas no seu lar. Tá? Pastor Oswaldo Lobo, Casa de Paz. Tem vários livros Casa de Paz na internet. Eu te indico comprar esse aqui do pastor Oswaldo Lobo, que é um livro que a gente tem acompanhado e tem feito bastante sentido para o Ministério Fruto em Vida. Vamos para a palavra de Deus que está em Salmo 125. Versículos do 1 ao 5, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão que penosamente grandeaste. Porque aos seus amados ele dá enquanto herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua alma. Não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. E aí eu comecei um pouco a pincelar sobre isso semana passada e falei dos princípios de uma casa de paz. Que são propósito, destino, direção, liberdade, segurança, disciplina, amor e proteção. E é sobre esses princípios que a gente vai falar um pouco. Esses são os princípios elementares. Coloca aí, pessoal. Avança, volta um pouquinho. Mais um. Volta mais um. É o anterior, esse daí. É o anterior a propósito, o slide que eu pedi. Falar sobre, eu estava lendo um pouco hoje sobre esses propósitos e me veio Deuteronômio 28, não está aí nos slides, mas veio Deuteronômio 28, porque lendo um pouco esses slides, o Espírito Santo trouxe ao meu coração esse entendimento, propósito, destino, direção, liberdade, segurança, disciplina, amor e proteção. Eu sei que todos querem viver esses princípios, mas pastor, ainda que o Senhor fale por que é tão difícil viver esses propósitos que são princípios de Deus. Deixa eu deixar uma coisa clara para vocês. Deuteronômio 28, versículo 1 diz o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Pastor, eu preciso aprender sobre esse princípio. O princípio principal que você precisa aprender para que esses princípios que eu vou falar após ele te norteiem, se chama obediência. Repita comigo: obediência. Você não está aqui para obedecer a voz desse pastor que está pregando para vocês. Por melhor que seja a minha intenção sobre a sua vida, as minhas palavras não são de vida. A única palavra de vida aqui é a palavra do Senhor, amém? Amém. E é o Senhor que está dizendo para mim e para você que você não veio aqui para buscar sua bênção, amém? Amém. Você veio aqui para buscar aprender obediência. Porque bênção não é uma coisa que eu busco de forma aleatória. Bênção, a Bíblia está dizendo que bênção sobrevém a todo aquele que anda em obediência. Então eu não vou para a igreja buscar a minha bênção. Eu vou para a igreja aprender os princípios de Deus que norteiam uma vida de obediência. Quando eu entendo quais são os princípios que norteiam uma vida de obediência, eu posso receber bênção sobre aquela obediência. Quem aqui quer ser advogado aqui? Tem 1, 2 lá. Quem quer ser engenheiro aqui? Amém. Só querer ser vai mudar alguma coisa na sua vida? O que você vai precisar para ser um engenheiro ou um advogado? E depois que você estudar, você pegar o diploma, você pode exercer engenharia? Sim, não pode? Agora, por que você vai poder exercer engenharia? Porque agora você tem conhecimento da área. Por que você vai poder exercer direito?
Porque agora você tem o conhecimento da área. Claro, vai ter que fazer o OAB, vai ter que pegar seu certificado. Mas é o caminho que você vai seguir. Mas depois que todas essas regras acontecerem, você vai ter todo o entendimento da área. E agora, munido de todo o entendimento, você pode viver as bênçãos. Salário de engenheiro é bom, gente? Salário de um advogado é bom, gente? Mas eu só posso viver munido de um salário de engenheiro ou de advogado se eu tiver todo o conhecimento. Eu não posso querer a bênção de um advogado se eu não tenho conhecimento de advogado. Gente, isso é difícil de entender. Aí como é que alguém bota na placa de uma igreja culto da bênção e você vai correndo? E não glória vai começar aqui contigo, gente. Culto da vitória, você vai atrás. 7 semanas de não sei o que, você vai. 5 montes para mudar a sua vida. Vigília do mistério profundo, você vai. Meu povo erra por falta de conhecimento. Quantas vezes nós já erramos com isso, gente? Atrás de uma coisa, gente, atrás de uma coisa que a gente não tem o mínimo conhecimento, só a palavra está nos atraindo. E você acha que com uma oração a sua vida muda. Campanha dos engenheiros, você vem aqui, vou botar a mão na sua cabeça e vai virar um engenheiro, vai? Vai virar um advogado? Então você vai ter que estudar, gente. Tem muita coisa que se resolve com uma oração, tem muita coisa que se resolve com uma campanha, tem muita coisa que se resolve no monte. Mas para crescimento, precisa de envolvimento, precisa de desgaste. E é sobre isso que a gente está falando nesses dias. A palavra do Senhor em Deuteronômio 28, do 1 ao 14, são bênçãos. Aí lá no 15 ele vai dizer, será porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti. Vai vir correndo todas as maldições. São 14 versículos só de bênção, gente, mas são 68 menos 14, 54 versículos de maldição. Nossa, Deus é mau. Deus não está dizendo que Ele vai amaldiçoar você. Deus está dizendo que andar sem conhecimento vai atrair maldição para a sua vida. O Deus é mau, Deus está me amaldiçoando, Deus jamais. Imagina você ficar chorando a vida inteira porque você queria ganhar 20 mil por mês igual advogado. Ah, porque Deus não me abençoou, eu queria ganhar igual advogado. A culpa é de Deus que você não ganha igual advogado? A culpa é de quem? Ninguém te falou que você tinha que estudar e se formar para isso. Nem precisa, né? Todo início de ano está aí, ó, na televisão, aí, nas redes sociais, a faculdade fazendo promoção. Ah, mas é Deus que não quer que eu seja um advogado, não. Eu falo para meus filhos. Ah, pai, não passei na prova, vou desistir. Tenta de novo, filho. Tenta de novo, tenta de novo. Ah, mas se eu nunca passar, no mínimo conhecimento que você vai adquirir. Gente é assim, né? Desiste tudo. Tenta a primeira vez, aí não consigo, não é de Deus para a minha vida. Aí vai lá e desiste. Aí ele vai lá, persiste até conseguir. Crente não é de Deus. Crente tem uma mania de definir tudo que é de Deus e não é de Deus pelo seu coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Oh, meu Deus. Ele já está falando contigo, amém? Então vamos lá. Aprendi que eu preciso andar em obediência. Obediência é o quê, pastor? Se eu não tenho obediência a algo, se eu não sei como lidar com a minha família, se eu não sei como é andar numa casa de paz, se a minha casa, se eu já constatei, não tenho todos os princípios, mas constatei que minha casa não é de paz, eu vou viver em maldição, pastor? Não! Há princípios bíblicos disponíveis para você transformar a sua casa de paz. E por que a minha casa precisa ser uma casa de paz? Porque a minha casa é um ambiente de geração. Todo lar é um ambiente de geração. Todo lar é como um útero. Lares são úteros. E úteros, eles são feitos com um objetivo: gerar. É dentro da sua casa que seus filhos são formados. É dentro da sua casa, da paz da sua casa, que vai haver alegria para estar na presença do Senhor. É do relacionamento que você tem que você vai gerar filhos prósperos.
Então você precisa ver a sua casa como um lugar próspero, um útero próspero, né? Aí semana passada eu falei sobre propósito e destino. Vou dar uma pincelada aqui para entrar nos outros. Propósito, eu falei sobre o Salmo 127, versículo 3 a 5. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz, a Bíblia está dizendo como é feliz o homem cuja alma está cheia deles. Filhos são armas de guerra poderosa do Senhor. Famílias estão falidas hoje porque não entendem o poder que um filho traz. Filho não veio para alegrar a sua vida. Eita, pastor. Como assim, pastor? Mas meus filhos me alegram tanto? Sim, eles alegram. Os meus alegram a mim. Mas eles não vieram como um brinquedinho para me alegrar. Eles vieram como uma arma poderosa que deu na minha mão. E eu preciso responder a essa arma. Quem sabe atirar aqui de AR-15? Aqui levanta a mão aí. Ah, tem um lá. Carlos sabe, o cara é militar sabe. Eu não sei, gente. Se botar uma arma na minha mão, cara. Se botar uma arma na minha mão e na mão do bandido, com certeza eu vou morrer primeiro. Eu não sei, cara. Eu não sei nem como é que o pastor ele deve saber. Eu não sei como é que mexe uma arma. Nunca botei a mão numa arma, gente. Não tem ideia. Até eu tentar mexer naquilo ali, eu joguei uns 3 tiros e caí para trás. Não sei, não tem nenhuma ciência. Aí imagina que vai ter uma guerra no Brasil e fala, pastor Jefferson, você foi chamado aqui pelo exército brasileiro e o senhor vai participar. Você puxa de balão, não, eu sou o primeiro a morrer. Só vou entrar na frente de batalha e vou morrer, porque eu não sei. Claro, né, que eles iam me instruir. Mas se tivesse uma coisa louca assim, eu morrer, gente. Não sei nada. Nada de arma. Você pode botar um estilingue na mão do bandido e uma R15 na minha mão, ele vai me acertar no estilingue. Com certeza que ele vai me acertar. Assim são os filhos dessa geração. Os pais geram os filhos e não entendem o propósito, que arma poderosa que eles são para essa terra. Aí sem querer eu vou entregando aos poucos os filhos na mão do inimigo. Quando? Quando você acha que seu filho tem que ser seu melhor amigo, você já está entregando ele na mão do inimigo. Por quê, pastor? Porque você está criando uma fragilidade no coração dele. Seu filho não precisa de amigos, ele precisa de pai. Seu filho não precisa de amigos, seu filho precisa de pai e de mãe. Pastor, mas ele não pode ter amigos, e fica tranquilo que ele vai saber escolher os amigos dele. Dentro da casa dele ele precisa de pai e de mãe. Se ele tiver um bom pai, ouve isso que eu estou te dizendo, gente. Se seu filho tiver um bom pai e uma boa mãe, com certeza ele vai saber escolher os melhores amigos. Mas o seu filho vai crescer carente de amigos se ele não tiver um bom pai e uma boa mãe. E aí qualquer pervertido vai ser um bom amigo para ele. Faz sentido isso que eu estou falando, gente? Não, pastor, não sei porque que meu filho se envolve com fulano. Eu não ensino isso para ele. Você não ensina isso e não ensina nada. Porque se ele aprendesse de casa qual é o comportamento certo e qual é o comportamento errado, com certeza ele não se envolveria com algumas pessoas. Pessoas carentes, elas são absorventes de todo tipo de maldição. Pessoas carentes se envolvem cedo em relacionamentos. Jovens que querem namorar com 12, 13, 14, 15 anos, são pessoas carentes emocionalmente. Que tipo de carência, pastor? Eu dou tudo para o meu filho, eu dou tudo para minha filha. Você pode estar dando tudo financeiramente, mas de repente você ainda não deu o teu coração. Um filho que tem o coração do pai e da mãe, ele anda debaixo da motivação do coração do pai e da mãe. Você não tem o coração do seu filho quando você faz carinho. Você não tem o coração do seu filho quando você faz a comidinha preferida dele. Você tem o coração do seu filho quando você senta com ele, para ouvir o coração dele, não para falar, porque a gente senta com o nosso filho para falar. E aí, como é que tá? Você tem que fazer assim, você tem que fazer isso, tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito. Ei, teu filho não quer um ditador, por isso que ele é carente para procurar amigo na rua, porque o amigo ouve, você não ouve, você só fala. Você acha que você é uma máquina de ficar falando? Pare e analisa quanto tempo você gasta sentado com seus filhos.
ouvindo. Ah, pastor, mas como é que eu vou ouvir? Não tem nada na cabeça. Mas justamente é a necessidade dos filhos de hoje, de pais que sentem, mas não sentem numa mesa, não sentem numa cadeira, sentem em um ambiente que fique no mesmo nível que eles. O seu filho não quer que você sente numa cadeira com ele. O seu filho quer que você desça ao mesmo nível que ele. E é por isso que vai distanciando. Eu ouvi uma coisa lá no seminário do pastor Edvaldo Lobo, né? Que a gente ouviu tremendo. Fez muito sentido para a nossa vida, fez muito sentido para a minha vida. Jovens, eles estão emocionalmente muito doentes. E não estão doentes por falta de bens, eles são doentes por falta de amor. A gente falou sobre isso semana passada. Pais apontam a direção. Repita comigo. Pais apontam a direção. E mães mantêm a direção. A importância da posição do pai e a importância da posição da mãe. A gente falou sobre o arco. Um arco entesado. O que é um arco entesado? O arco entesado é aquela envergadura que o arco dá. Quanto mais firme for a madeira do arco, mais entesado ele vai ser, mais entortado ele vai ser. O arco ele é entortado por quê? Por uma corda, um fio, um barbante, que amarra nas duas pontas e estica ele. Para quê? Para que ele dê pressão. Ele precisa dar pressão que a flecha. Um arco bem entesado, um arco bem inclinado. Quando eu falo de um arco bem inclinado, eu falo de pais com caráter tratado. É triste, Raquel, você que fala comigo às vezes, bom, você pega pesado esse negócio em relação a caráter. E eu vejo, sabe o que as pessoas se ofendem tanto quando fala de caráter? Gente, eu tenho uma facilidade de falar do meu caráter. Depois que eu entendi que quanto mais tratado o meu caráter, mais entesado, mais entortado eu sou para tirar as brechas que são dos meus filhos. Cara, que coisa maravilhosa falar de caráter. Mas sabe por que a gente não gosta de falar de caráter? Porque quando a gente começa a pensar na palavra caráter, a gente começa a olhar para dentro de si. Não dá para pensar em caráter olhando para o outro. A gente começa a olhar para dentro da gente, e quando a gente começa a olhar para a gente começa a ver um monte de erro. Nossa, meu pai não me corrigiu nisso, minha mãe não me corrigiu naquilo, meu pai não me tratou nisso, minha mãe não me tratou naquilo. E agora? A gente não quer falar, sabe por quê? Porque como que eu vou falar de uma coisa que ninguém nunca tratou em mim? E Deus está falando, filho, mas eu queria que você reconhecesse tudo isso, porque eu posso tratar tudo isso em você. Ei, é por ele. Lembra que a gente canta? Que é por ele que a gente está rasgando, entregando a nossa vida, né? Esqueci até a música. Como é que é essa, mano? Por ele que a gente está gastando a nossa vida, a gente é por ele. Não é tendo um caráter perfeito, a gente age igual muitos ímpios aí, né? Não, quando eu largar a bebida eu vou para Jesus, quando eu largar as drogas eu vou para Jesus, quando eu largar o cigarro eu vou para Jesus. Aí a gente vem para a igreja, entra na igreja, senta no banco da igreja, mas por que eu não entregou o coração para Jesus? Sabe por quê? Porque a gente está sentado aqui muitas das vezes pensando o seguinte: a hora que meu caráter mudar, eu me entrego de verdade para Jesus. Quando a gente precisava entender que a gente tem que vir a Ele com esse caráter ruim, mal arrumado, bagunçado, destruído pelas dores da vida e colocar na mão dele, porque é Ele que vai esculpir esse caráter. E quando Ele começa a esculpir esse caráter, é como se Ele pegasse o homem, que é essa madeira do arco, e começasse a afinar aquilo dali, sabe, dar força, e começasse, pegasse a mulher, que é aquela corda, né? Eu estou traduzindo, não é a Bíblia que está dizendo, mas a mulher é como se fosse a corda, porque ela pega uma extremidade a outra do arco e estica para quê? Para entesar o arco, de uma tal forma que quando colocar a flecha, quanto mais puxar, a mulher não vai arrebentar, e o homem vai resistir àquela dobradura, e esses dois juntos vão ter capacidade de lançar o fio bem longe e acertar o alvo que é Jesus. Mas muitas das vezes em casa, a gente apanhou muito. Mas sabe o que a gente pensa quando casa? No meu filho ninguém vai botar a mão. Não, na minha casa ninguém vai bater em criança. Pastor, o senhor está apoiando bater em criança? Não. Eu apoio corrigir. E se a política, os governantes não apoiam, o problema é deles. O meu filho trato eu. Pais que entregam a educação dos seus filhos na mão dos políticos é porque não tem estrutura emocional para cuidar deles. Quem entrega na mão dos políticos vai entregar na mão de qualquer um. Os meus é do meu jeito.
E se me denunciar? Se me denunciar, eu vou para a cadeia. E aí depois o Estado se vira. Mas enquanto estiver na minha estrutura, é do meu jeito. E como é que você faz, pastor? A Bíblia ensina, não é do meu jeito, é do jeito da Bíblia. Corrija o seu filho com o quê? A Bíblia manda? É com chinelo? É com panela? É com vassoura? É com o quê, igreja? Com vara. Então, se você for lá na minha casa, sempre tem uma vara. Eu falo isso daqui a 10 anos, mas alguns pensam que é brincadeira. Vai lá em casa para você ver. Com vara, é literalmente. Graças a Deus, há muitos anos eu não preciso usar. Graças a Deus, meus filhos são uma bênção na minha vida. Mas eu sempre falo com eles, ó, a vara. Eles falam, pai, a vara sumiu. Eu falei, eu acho outra, tá tranquilo. E eu falei isso com alguém esses dias, a pessoa ficou espantada. Não, pastor, porque a gente tem que conversar com o filho, tem que conversar, claro. Ah, porque a criança tem que entender. Ei, quantas vezes Deus fala com você e você entende? A Bíblia diz que entender ao Senhor é princípio de sabedoria. É isso que a Bíblia diz, igreja? Você vai aceitar eu falar isso? A Bíblia diz o quê? Temor ao Senhor. Aí alguém já vai dizer, pastor, mas temor não é ter medo. Não, temor não é ter medo. Temor começa com medo. Depois vira respeito. Sabe por quê? Você nunca vai respeitar quem você nunca temeu. Pastor, meu filho não me respeita. Claro, ele nunca teve medo de você. Pastor, mas meu filho tem que ter medo de mim? Tem. Até ele entender qual é o limite dele na sua vida. E se ele nasceu sem saber o que é limite, como é que ele vai respeitar quem? Aí você fica, meu filho não me respeita. Pera aí, você precisa sentar, parar e ouvir o coração dele. Não é que ele não te respeita, ele não sabe o que é limite. Como é que ele vai respeitar se ele não sabe? Para ele, falar com você e com o amigo da escola é a mesma coisa. Você nunca disse para ele qual é a função de um filho com o pai. Você disse para ele qual era a função de um amigo com o amigo. E com o amigo da escola ele grita, o amigo grita com ele. A coisa ele chega em casa, ele pensa que você é amigo, ele, você grita com ele grita com você. Só lá em casa que não. Ah, tem. Mas casa aqui que não. Por quê? Porque você queria ser amiguinho dele. E aí você se ensinou para ele as condutas de amigo. Você não ensinou as condutas de pai. Gente, na maioria das vezes que Deus fala comigo em relação às coisas da igreja, Deus não senta comigo para me explicar. Ele só dá a baixa ordem. Sabe por quê? Deus é ruim, pastor. Não, gente. Sabe por quê? A Bíblia diz que quem entendeu a mente de Deus. Mas se nós buscarmos obedecer, a gente vai ter a mente dele. Então, quando ele fala, não é para entender, é para obedecer. E na obediência eu chego ao entendimento. Tem coisas que você não adianta ficar sentando com o seu filho para explicar, é baixar a ordem, vai lá e faz. Não, vai lá e faz. Aí depois ele me puxa, pai, deu certo, viu? E se eu te explicasse, não ia dar certo. Na obediência vem o entendimento. E aí, na obediência, o medo chega ao seu limite. E quando o medo chega ao seu limite, entra o respeito. Seu filho foi com medo fazer o que você mandou. Mas agora ele vem respeitando você dobrado. Que fala, pai, deu certo o que o senhor falou, pai. Agora ele está falando, cara, meu pai é o cara. Minha mãe é a mulher que Deus gerou para essa terra. Por quê? Porque ele me mandou fazer uma coisa que eu não entendia. Eu obedeci. Eu agora saí bem na história. Cara, eu só vou ouvir depois da minha mãe. Eu não preciso ser carente de ninguém. Meus filhos são humanos, gente. Meus filhos são humanos, não são pedras, não. Eles sabem no coração deles. Ninguém vai namorar antes dos 18. Eu sento várias vezes com meus filhos para falar sobre sentimentos. Eles não são pedras, eles têm sentimento no coração deles. Amém? Eles olham para alguém, eles gostam de alguém. Eles acham bonitinho, porque é a idade, eu tive essa idade. Não tem problema, eu sempre falo, meu filho, eu acho ele bonitinha. Poxa, que bom aí. Semente boa, vai crescer, vai dar certo. E aí, minha filha, pô, vai plantar. Pô, bênção, glória a Deus. Porque eu preciso tratar eles até lá. Eu não disse para eles que eu não vou conversar com eles que namoram até os 18. Eu disse que a gente vai ter muito tempo para falar sobre isso. Só que o fruto
A planta ela vai dar fruto no tempo certo, ela não vai dar fora do tempo. Então, se você sentar com o Gustavo e com a Letícia, eles sabem que isso, para acontecer, pode ser assunto de hoje, mas para acontecer é só depois dos 18. Eu não tenho problema nenhum. E eles vão te dar uma aula, vão dizer, não, porque a gente estuda, porque a gente tem que... se a gente começar a namorar agora, isso vai atrapalhar nosso estudo, vai mexer com a nossa cabeça. A gente não tem estrutura emocional para lidar com estudo, profissão agora e namoro também. Isso vai bagunçar nossa mente, vai mexer com o nosso coração, vai deixar a gente, vai afastar a gente das coisas de Deus, vai criar problema de relacionamento até dentro da igreja. Eles já sabem, não é porque eu não quero. No início era eu não quero, lá com os 10, 12 anos era eu não quero, mas com o tempo eles entenderam porque eu não quero. E não tem a ver comigo, tem a ver com eles. Aí eu vejo jovens tão novos namorando. Quantos anos? 15 anos namorando. Terminou nem o ensino fundamental ainda direito, já está precisando namorar. Entrou agora, primeiro ano, segundo grau, está precisando namorar. Vai fazer o quê? Como é que vai estudar? Aí eu penso, como é que vai estudar, namorar e crescer espiritualmente? Como é que faz essas coisas? Até para a gente que é adulto é difícil, como é que um jovem com 15 anos consegue? Uma das coisas vai se perder. Vamos lá, eu falei estudo, falei relacionamento e falei vida espiritual. Qual dos três, quando o jovem começar a namorar com 15 anos, qual dos três você acha que ele vai jogar fora primeiro? Vida espiritual. E aí, se ele não tem vida espiritual, ele não adquire sabedoria. Se ele não adquire sabedoria, ele não teme a Deus. Se ele não teme a Deus, ele anda em desobediência. Se ele anda em desobediência, Deuteronômio, versículo 28, capítulo 15, vai atrair maldição para a vida dele. Gente, a matemática é simples. Eu não estou falando para você nada novo. Está tudo todo o tempo dentro da Bíblia. Não é porque Deus não quer, não é porque o pastor Jefferson não quer. A Bíblia está dizendo em Deuteronômio 28, 15. Se não obedeceres a voz do Senhor, vai atrair maldição. Não é Deus que está imputando maldição e não é o pastor Jefferson que está amaldiçoando. É a Bíblia que está dizendo que o homem que anda sem sabedoria atrai maldição. Então eu preciso ter um propósito. O propósito do casal, do homem e mulher, é ser uma bússola ferida. Imagina você no mar, no meio do Atlântico, perdido sem uma bússola. Como é que você, para que lado você vai? Aí você acha uma bússola, mas ela não é a ferida. Aí você vai para o norte pensando que está indo para o sul. O pai e a mãe precisam ser essa bússola ferida. Declara comigo, eu preciso ser uma bússola ferida. Falei sobre destino também, a determinação de objetivos de vida. 2 Samuel 18:33. Coloca aí. Então o rei se perturbou, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, que me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Quem é esse, gente? Quem lembra que é esse? Eu vou dar uma bala, Joquinha. Ah, não tem a bala, depois eu compro, tá? E por que um homem tão forte, um valente, um cara que derrubou um gigante, cara que derrubou vários exércitos, estava pegando um bebê chorão. Por quê? É porque o filho dele queria tomar o reino dele e morreu na caminhada? Não, é porque ele saiu do pecado que ele cometeu lá atrás, no mês em que os reis iam à guerra. Davi foi para lá e mexeu com a mulher dos outros. Deixa eu te perguntar uma coisa. Davi, a Bíblia diz que no mês em que os reis iam à guerra, Davi não foi. Deus brigou com Davi porque ele não foi na guerra? Davi foi para a laje. Deus brigou com Davi porque ele foi na laje? Brigou, igreja? Davi viu uma mulher bonita. Deus brigou com Davi porque ele estava olhando o corpo da mulher bonita? Davi não se contentou só em olhar, mandou trazer a mulher bonita para ele e teve relação. Deus brigou com Davi, gente. Davi fez o que ele queria, Deus não fez nada. Primeiro a Raquel, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: não é porque está dando certo que Deus está concordando. É da pastora, tá, gente? Não vai procurar isso na Bíblia, não. Você ficou mais ouvindo na minha vida. Então, a Bíblia é segundo a Raquel agora. Está dando certo. Sabe, estou um tempão na pornografia no meu celular, eu nunca fiz nada, ninguém nunca descobriu.
Eu saio com a minha esposa, sabe? Dando a mão a ela, de vez em quando eu dou uma olhada assim, quando passa uma bonitona, sabe? Não tem nada não, ela não vai ver. Dentro de casa eu sou um leão. Eu grito, esbravejo, meto o pau em todo mundo, mesmo que sou eu que mando naquele lugar. Mas na igreja eu sou um anjinho. Até porque o pastor não está vendo que eu sou dentro de casa. Cuidado, Deus tem tempo para todas as coisas. Um dia a conta vem. Fala para esse irmão do seu lado. Fala assim, bota o dedinho de profeta no nariz dele e fala, olha, um dia a conta vem. Fala para ele. Esquenta não se ele fez cara feia. Esquenta com a cara feia não. Fala para ele, você vai se converter até o final, abençoado. Fala. Vai se converter. Afinal de contas, você não veio pagar o que você quis, foi Jesus que te trouxe para cá. Então ele sabe o que ele está fazendo. O Evangelho vai fazer isso, gente. Eita Deus, você é profundo. O Evangelho, isso daqui o Espírito mandou aqui agora na lata para você, segura se você quiser. O Evangelho, antes de te prosperar, primeiro ele vai te ofender. Como assim, pastor? Antes do Evangelho te levar para o caminho de prosperidade, ele vai mostrar para você quem você é. E aí você vai entender que sem saber quem você é, não tinha como você prosperar. O problema nunca foi de Deus nem do diabo, é que você não se conhece. Você quer que vença a qualquer custo. Mas você tem coragem de acordar de manhã, olhar no espelho e ver além da maquiagem. Aí sabe como é que Deus nos ofende? Ele fala, entra pro meu quarto e fecha a porta. Senhor, como assim? Eu vou para a igreja. Não, meu filho, na igreja você adora. Quando eu quero te tratar, eu te levo para dentro do quarto e tiro a sua roupa. Deixo você nu. Porque aí eu mostro para você quem você é. Crente tem muita facilidade de vir para a igreja, mas pouca facilidade de entrar no quarto sozinho. E quando entra no quarto sozinho, vai lá rapidinho, ajoelha, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor. Abençoa a vida do meu marido, abençoa meus filhos, abençoa a minha casa. Senhor, faz isso pela vizinha, Senhor, pelo meu papagaio que está doente, Senhor. Deus, cura ele, Senhor. Deus, em nome de Jesus, meu cachorro também abençoa. Senhor, minha mãe, meu pai, meu tio, meu cachorro. Senhor, abençoa meu trabalho. Senhor, me prospera bem. Levanta, sai do quarto, correndo, bate a porta. Ei, a partir de hoje, você vai entrar para o quarto e você não vai falar uma palavra. Você vai entrar para o quarto, vai trancar a porta. Vai botar um louvor bem baixinho e vai falar, Senhor, eu não vim aqui para falar, eu vim aqui para te ouvir. E quando você menos esperar, as lágrimas elas vão começar a correr do seu olho e você não sabe nem por quê. Porque agora não é a sua alma que está chorando, agora é o teu espírito. Porque teu espírito naquele momento vai descobrir o quanto afastado de Deus você estava. Gente, a melhor oração com Deus, eu não falo uma palavra. Eu não falo com uma palavra, eu deixo ele falar. E quando ele começa a falar, ele começa a me mostrar quem eu sou. Aí eu falo, Senhor, quão maravilhoso o Senhor. E aí quando Deus começa a me mostrar, eu não sei que é a mensagem, mas tudo bem, vai dar tudo certo. E quando Deus começa a me mostrar quem eu sou, sabe o que acontece? A cruz começa a ter significado na minha vida. Porque eu começo a pensar, cara, como que ele morreu por alguém tão ruim como eu? Sabe qual é o nosso problema? Que não parar, não gastar tempo ouvindo Deus, faz a gente se sentir bonzão. E quando a gente se sente um pouquinho ruim, sabe o que a gente faz? Se compara com o próximo. Porque um bom lugar para você esconder seus defeitos é na comparação com o próximo. Não, eu não oro tanto, mas tem falando que não ora nada. Não, eu não estou tão crente assim, mas na minha família todo mundo macumbeiro, então eu também. Está difícil dar um glória, né? Glória, glória. Você está falando, cara, eu vou te levar para um lugar para você acabar com as comparações. E um lugar que é só você e eu, você não vai conseguir se comparar com outro mundo. Você só vai, eu preguei sobre isso domingo, você só vai conseguir amar a Deus com muita intensidade quando você descobrir o tamanho da dívida que você tinha, quando Ele resolveu pagar. Quando você não entender isso, você sempre vai achar que Deus é. E aí, esse é para a última palavra que eu vou dar, que é o órfão, né? O órfão está sempre em dívida. O órfão está sempre cobrando direito. O órfão não sabe quando ele deve. O órfão, ele é sempre um péssimo pagador. Mas o órfão é sempre um ótimo cobrador. Você conhece alguém assim?
Se você dever 1 centavo para ela, ela cobra com juros, ela cobra 2 centavos. Mas se ela te dever, se o órfão te dever, ele tem sempre uma boa desculpa para não te pagar. Ele é capaz de dizer para você que ele ia te pagar naquele dia, mas ele passou numa banca de fruta, ele viu um abacaxi e deu água na boca dele, ele teve que gastar o seu dinheiro. Você entende isso, afinal de contas, você entende que ele tinha vontade de comer abacaxi, né? Por isso que ele te pagou, né? Mas deve ser centavo para ele. Filhos, seguem o caminho certo se o ato apontado na direção correta. O caráter é o material necessário para que o arco seja firme e não importe as flechas. O caráter do pai e da mãe é o que define se o filho vai acertar o alvo ou não. Não queira o melhor para os seus filhos se você não corrige o seu caráter diariamente. Os seus filhos não vão andar pelo que você fala, eles vão andar por aquilo que você faz. Se você souber ouvir no coração dos seus filhos, você não vai ficar gritando com eles. Você vai ter tempo para conversar com eles. Pais que gritam muito com os filhos, é porque não ouvem o coração deles. E aí quando a gente não ouve o coração de uma pessoa, a gente acha que toda atitude dela é contra nós, vira uma guerra pessoal. Gente, eu sou capaz de sentar com o bandido. Não só eu, você também. Somos capazes de sentar com o bandido e entender por que ele foi preso. Porque ele cometeu um crime, porque ele estuprou, porque ele roubou, porque ele matou uma criança. Pastor, não, eu não aguento. Eu disse entender, não aceitar. Aí é que está o problema. Eu só quero ouvir quem eu aceito. E porque eu não aceito que um bandido mate, roube, estupre, eu não quero ouvi-lo. Porque eu acho que ouvi-lo é hediondo. Não, ouvi-lo eu posso entender por que ele fez, mesmo sem nunca concordar com o que ele fez. Se eu posso fazer isso com um bandido, por que eu não posso fazer com meu filho? Ah, pastor, mas ele errou, ele merece uma surra. Tudo bem. Quer pegar a varinha, dá nele, dá, mas a gente sempre ouve o coração dele. Porque o erro dele nunca está naquilo que ele fez. Aquilo que ele fez sempre vai chamar a atenção de uma fragilidade emocional que ele tem. Então, para que eu preciso ouvir, pastor? Eu preciso ouvir para saber qual é a fragilidade que ele tem para cometer o erro que ele cometeu. Gente, o pecado do drogado nunca está na droga. O pecado do cachaceiro nunca está na cachaça. O pecado do viciado nunca está no vício. Aquilo dali é só um subterfúgio para apagar alguma doença emocional. O problema é que nós, como igreja, eu estou dizendo a igreja da terra, não fruto e vida, a gente vê um viciado e fala, bota lá uma placa na igreja, deixa a bebida e vem para Jesus. Deixa a droga e vem para Jesus. Deixa a prostituição e vem para Jesus. Ele não foi pela prostituição, ele foi para aquilo dali, ele foi para aquilo dali para esconder alguma dor emocional. Ele foi para aquilo dali para esconder alguma carência. Jesus nunca chegou em ninguém para tirar o vício da pessoa. Jesus chegava nas pessoas para ouvir o coração delas e saber qual era, a falta que tinha naquele coração que fazia aquela pessoa distante. E assim nós somos adultos, que temos muitas fragilidades, que temos muitas doenças emocionais e ficamos escondendo atrás do nosso senso de força. Muitas das vezes, tudo que a gente queria era um ombro que pudesse nos ouvir. Não aceitar o que a gente faz, não aceitar os nossos erros, apenas nos ouvir. Mas a gente não acha uma pessoa para nos ouvir, sabe por quê? Porque essa pessoa, se nos ouvir, ela vai nos julgar. Deixa eu te perguntar, quantas vezes você já deixou de falar o que você sente para alguém, com medo de ser julgado? Gente, só eu que vivo isso? Igreja, só eu que vivo isso? Mas deixa eu te dizer, tem homens e mulheres de Deus que podem ouvir seu coração. Entender o que você faz sem precisar te julgar. E ainda tem uma palavra de amor para te curar. E você pode ser essa pessoa para alguém, amém? Eu profetizei, eu acho que você não percebeu. Você pode ser essa pessoa para a vida de alguém. Você vai ser uma pessoa que vai ouvir o coração das pessoas sem criar julgamento. Pastor, mas eu não concordo, eu também não concordo. Ei, mas eu falei, cala e ouve. Para de achar que tudo que os outros falam, você tem que ter um juízo de valor.
pouquinho só de começar a falar, porque na verdade a gente sabe de tudo. Não foi a gente que cometeu o pecado dele, né? Mas muitas das vezes a sua esposa, sabe por que ela não para contigo? Sabe por que seu marido não conversa contigo? Porque você só fala. E a mulher, muitas das vezes, ela não quer um homem que fale, ela quer um homem que ouça. Repita comigo: direção, senso de orientação. Pais encurvados diante de Deus lançam mais longe os seus filhos. Quanto mais você se encurva na direção de Deus, mais longe os seus filhos vão chegar. Eu não me preocupo com os meus filhos vão ser profissionalmente. Nunca me preocupo. Eu não me preocupo que meus filhos vão ser ministerialmente. Nunca me preocupei. E já digo para vocês, nunca pedi que eles sejam pastores. Pastor, como assim, pastor? Nunca pedi, nem vou pedir. Vai ser uma escolha deles. A única coisa que eu peço para os filhos e oriento eles todos os dias é que eles nunca abandonem o Deus deles. Que eles vão ser profissionalmente, eles vão conseguir. Eu instruo, dou algumas direções, digo mais ou menos quais são os caminhos de cada coisa. Ministerialmente eu digo mais ou menos como funciona a igreja, afinal de contas é isso que eu vivo. Agora a escolha vai ser deles. A única ordem que eu coloco diante dele todos os dias é que o Deus dele é o único Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. E que Deuteronômio 28 é claro para mim e para eles. Se obedecer, bênção. Se desobedecer, maldição. Então, quanto mais eu me encurvo, só que meus filhos não vão andar só pelo que eu falo. O que eu falo é bom. Os meus filhos precisam me ver orando, amém? Amém, gente? Meus filhos precisam me ver jejuando, amém? Mas calma, me ver jejuando. Meus filhos precisam me ver jejuando. Como é que eles vão ter base de jejum se eles não sabem o que é jejum a partir de mim? Sou pastor. Sou pai. Meus filhos precisam me ver na palavra, amém? Não adianta eu falar. E a gente é ótimo para falar bem daquilo que a gente faz mal, né? A gente é bom nisso, né? A gente ensina bem, né, Alan? A gente ensina bem aquilo que a gente faz mal. Nós somos ótimos nisso. Está na hora de cair a máscara, bem? Como é que fala? Pastor, ele que acabou de viajar, como é que fala? A gente entra no avião, né? Em caso de desprecisação, a máscara cairá à sua direita. Se a máscara do irmão cair do lado aí, não olha não, tá? Só vai cair também, a qualquer momento. Podia ter ficado em casa mesmo, no Jornal Nacional, meu Deus do céu. Liberdade, repita comigo, liberdade. Repita comigo, tomada de decisões com responsabilidade. Se um dos cônjuges não cumprir a sua função, a flecha não terá apoio nem direção. Filhos de pais separados não são apenas aqueles que moram em casas separadas, mas também aqueles que educam de forma diferente, religiosa e moral. O nome disso sabe o que é? Jugo desigual. Ah, mas o jugo desigual é casar crente com ímpio? Não. Tem jugo desigual dentro da casa de crente. Sabe aqueles casais que casaram, mas nunca sentaram para falar sobre criação de filhos? Aí agora o pai manda sentar, a mãe manda levantar. O pai manda para a direita, a mãe manda para a esquerda. O pai quer que seja advogado, mas a mãe quer que seja engenheiro. Aí fica brigando, né? É algum mistério com advogado e engenheiro aqui essa noite, mas aí o pai vai lá, não, meu filho, você vai ser um grande advogado, porque o papai é advogado, e você vai por esse caminho, você vai ganhar mais dinheiro que eu. Aí o pai vai trabalhar e fala, não, meu filho, olha só, esse negócio de advogado é muito bom, não. Como é que seu pai sofre? Você vai querer ser igual a ele? Não, filho, pô, vai ser engenheiro, lá, teu tio, ó, meu irmão lá, ele é engenheiro, olha quanto dinheiro ele ganha, pra lá, ele é parezinha. Tá rindo por quê? Você já viu isso em algum lugar ou é dentro da sua casa? Como é que vai crescer a cabeça da criança? Chega uma hora que ela pensa, nem advogado, nem ser engenheiro, eu acho que eu vou ser galinha. Vou correr atrás do caminhão, acho que tá mais emoção.
Aí daqui a pouco é 2 pais frustrados. Pastor, é pecado ser grande? Jamais. É um trabalho muito sujo e honesto, muito limpo e honesto. Então, corta aí. Muito limpo e honesto. O que seria de cada um de nós se não fosse os garimpas, né? O que seria da dica? Muito limpo e honesto. Sujo é o lixo que eles pegam, mas eles são limpos e são honestos. Perdão, gente, não perdão. É empolgação. Mas o pai e a mãe vão ficar felizes com isso? Não, por quê? Porque o filho se tornou um garimpo? Jamais. Porque eles tinham criado uma imagem de um engenheiro e de um advogado. E agora eles não aceitam que o filho tenha a própria escolha. Isso daí também são doenças na alma. E aí a gente teria que ter muito tempo para falar do que leva os pais a ter esse tipo de pensamento. Pastor, por que você está falando isso? Qual base bíblica? Eu tenho base para tudo que eu falo. Eu não falo nada por acaso. Gênesis 1. Quando Deus constitui o homem, a primeira ordem que Deus dá ao homem é governar sobre todas as coisas. Deus nunca colocou o homem para governar outro homem. Deus gerou o homem para governar coisas. A maldição desse tempo é homens governando homens e usando coisas. Quando era para você usar coisas para abençoar a vida de homens. Eu acho que eu me embolei um pouquinho, mas é quase isso. Ah, pastor, a esposa é minha, sou eu que mando. Não, você não manda nela, você manda na sua família. Você está totalmente errado. A minha família é uma coisa que eu preciso governar bem. A minha esposa, ela é livre. E se eu amar ela, ela vai andar em submissão a mim. Mas eu vejo homens querendo ter mulheres submissas, quando eles não governam nem a sua casa. A sua casa é para você governar bem, não é a sua esposa. E se você governa bem a sua casa, a sua esposa vai bem. Mulheres, se você governa bem a sua casa, o seu marido vai ser feliz, vai abençoar a sua vida. E ele vai aprender a ter a missão na sua casa. Mas você quer governar o marido, né? Fica o tempo todo no zap querendo saber onde ele está, o que ele está fazendo, com quem ele está andando, com quem ele está falando. E você quer governar a vida das pessoas. Pessoas não foram feitas para ser governadas, coisas foram feitas para ser governadas. Deus mandou o homem governar sobre o céu, sobre a terra, sobre os animais que há no ar, que há na água, que andam sobre a terra. Deus mandou governar sobre todas as coisas que foram feitas. Mas a mulher, ele não mandou governar. A mulher, ele colocou o homem sobre o sono. Repita comigo. Para fazer a mulher, Deus colocou o homem no sono. Deus não deu trabalho ao homem quando ele quis fazer a mulher. Ele deu descanso. Ele colocou ela para dormir. O homem não teve trabalho nenhum. Ah, pastor, mas tirou da costela. Quando ele acordou, já estava curado e cicatrizado. Ele tirou do lado, da costela. Para quê? Para andar junto. Agora, quando eu não entendo Gênesis 1, eu começo a querer governar as coisas. Começo a governar os meus filhos. Não, a Bíblia não manda eu governar os meus filhos. O que eles vão ser, aonde eles vão chegar, como vão chegar. A Bíblia diz para eu ensinar eles no caminho que eles devem andar. Eu estou trocando as coisas. Eu estou governando pessoas. E as coisas eu deixo que elas me dominem. Aí por isso que eu não entendo, porque que a minha vida passa, o tempo passa, eu vou na igreja, eu busco a Deus, eu sou dizimista, ofertante, fiel da casa do Senhor, botei até no meu carro, dizimista fiel. Mas as coisas não prosperam. Eu até ganho dinheiro, para ganhar dinheiro não é sinal de prosperidade. As minhas contas estão até pagas em dia, mas eu não vejo a minha casa ser de paz, a minha casa ser de guerra. Por quê? Porque eu não ando em obediência. Obediência ao quê? Ao que as Escrituras dizem. O princípio diz sobre isso. Gênesis vai dizer sobre isso. Para o homem governar sobre todas as coisas, não sobre todas as pessoas. Tem líderes no altar que governam a vida dos crentes. Eu vi uma mulher dando entrevista esse dia, eu estou doente emocional. Por quê? Porque o meu líder diz tudo o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir. Isso, gente. A sua vida é sua, né? E se eu quiser mais de uma vida, eu vou arrumar um gato. 7 vidas, gente. É vida bastante, vou cuidar.
Você acha que eu te chamo no gabinete que eu quero saber da sua vida? Gente, eu não quero saber da sua vida, eu não estou nem da minha. Eu não estou nem da minha. Para mim, a vida é uma parte que você faz de gabinete com a gente, eu faço, claro que eu faço, para te orientar. Diante do que a palavra de Deus diz, não é que eu quero, não, longe de mim, eu não sei nem que se eu faço para mim é bom, quanto mais para você. Só Ele tem palavra de vida eterna. Só Ele. Não é o pastor Gerson não deu sangue por você, pastor nenhum aqui deu sangue por você, é só o sangue dele na cruz. Ele apenas levantou líderes com o coração segundo, não é o mesmo que o dele, segundo o coração dele, para dar direção para a tua vida. Por amor ele fez isso. Mas não deixe que nenhum líder diga para você o que você tem que fazer. A Bíblia diz que na multidão de conselhos então o líder é uma ótima pessoa para te aconselhar nas áreas da sua vida que você ainda não prosperou. Mas a última palavra é da sua vida, é da sua sabedoria, é da sua busca diante de Deus. Estamos vivendo um tempo de abusividade dentro do altar da igreja. Líderes que acham que têm autoridade para mandar na vida do crente. Em nome de Jesus está repreendido aqui dentro, amém? Em nome de Jesus está repreendido sobre a tua vida. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, então você não está preso a ninguém. Você vive com seu marido, com a sua esposa por amor, não por obrigação. Você é filho dos seus pais por amor, não por obrigação. E onde há amor, há respeito. Onde há amor, há obediência. Gente, sexo por obrigação é o quê? Isso acontece dentro de casamento também, tá? Deus acabou o tempo. Posso falar dessas coisas? Meu Deus, é muito assunto, Jesus. Chegou nem na metade da mensagem. Mas eu vou obedecer a pastora Raquel, só coloca de pé. Afinal de contas, a Bíblia diz que é melhor obedecer. Obedecer, amém, meu amor? Te amo. Você não está vendo, ela está me fulminando aqui. Amém, gente? Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Espero que você não leve nada do pessoal. E se você se ofendeu com essa mensagem, ora que passa. Porque não foi minha intenção. A minha intenção é ver você próspero. A minha intenção é que a sua casa seja casa de paz.